Boa noite. Mais uma vez agradecemos a sua audiência, você que está sempre ligado aqui no programa Cidadania, todas as terças-feiras, às 9 horas. Hoje o nosso programa é de grande relevância e temos convidados de peso. Está conosco o secretário de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, Dr. Einstein Paniago. Boa noite, Dr. Einstein. Boa noite, Douglas. Também o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Dr. Rangel Francisco Pinto. Boa noite, doutor. Boa noite. E o diretor de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Dr. Wagner Felipe Filho. Boa noite. Boa noite, Douglas. É um prazer. E também o vice-presidente do Sindicato Contábil de Goiás, Dr. Fabiano Rodrigues Mendes. Boa noite. Boa noite, Douglas. É um prazer estar com vocês aqui. Os nossos telespectadores, eles têm muita curiosidade, muitas vezes trabalham em outras áreas específicas e não conhecem tanto o trabalho do contador como do contabilista, daqueles profissionais que atuam também no judiciário, que atuam no legislativo e no executivo, como é o caso do senhor também, que está secretário em Aparecida de Goiânia. Doutor Wagner, o que é o Conselho Regional de Contabilidade e qual a importância dele para a categoria e para a população em geral? Muito bem. O Conselho Regional de Contabilidade é uma instituição que baseia-se basicamente nos seus 3 pilares, Douglas, e nós vamos falar da importância disso. O Conselho Regional de Contabilidade tem como pilar a fiscalização do profissional, o registro desse profissional, primeiramente o registro, depois os atos de fiscalização, bem como a promoção da educação continuada. É um conselho que tem uma sistemática de trabalho perene. Nós temos aí uma atuação por todo o Estado, né? Inclusive também com o apoio das delegacias. E a nossa principal função é fazer esse controle dos atos profissionais, né? dos nossos contadores do Estado de Goiás, e sempre promover o crescimento destes, dentro dos nossos pilares, das nossas prerrogativas. Nós temos aí um trabalho feito ao longo dos anos, né? Isso aí se consolida ainda por trabalhos voluntários e cada um com o seu talento, né? Tanto a presidência quanto os seus vice-presidentes e as suas diretorias e as suas comissões. De modo que esse é um trabalho que ele tem uma sistemática oficial e nós temos como maior foco a divulgação da habilidade técnica para todos esses profissionais. Doutor Rangel, qual é a maior dificuldade do Brasil quando falamos de carga tributária? O que é esse gargalo? Estamos aí às vésperas de uma reforma. O que esse gargalo proporciona ou deixa de proporcionar para a população brasileira? Bom, a carga tributária no Brasil ela é bastante complexa, né, e muito alta, né? Isso acaba atrapalhando um pouco a população, os empresários. A espera é que com essa reforma dê uma facilitada também na geração desses tributos e, quem sabe, até a redução. É isso que o Conselho de Contabilidade espera dessa reforma tributária. Hoje, no Brasil, são mais de 70 tipos de impostos diferentes, né? Então, é muitos impostos e muita complexidade, porque para a geração do ICMS são vários tipos de gerar diferentes, são várias tributações diferentes, um ISS. Então, hoje, o contador ele tem um papel fundamental na geração desses tributos, né, para o Brasil, né? Então, o governo depende muito de nós, contadores, ainda. Para a nossa classe é bom, né, que a gente passa a ter essa importância grande, né? Mas para o Brasil, o ideal é que se fosse mais facilitado, né, para que os empresários saibam o que está pagando, né? Porque hoje, se não for um contador para explicar, ninguém sabe o que está pagando, né? Todo mundo gosta de falar, eu pago meus impostos em dia. Mas o que é esse pagar impostos em dia, né? Como que você paga? Hoje tudo que você compra tem imposto e todas as empresas precisam de um contador para fazer essa apuração. E todas as pessoas físicas também. Todo ano a classe contábil, o maior momento da classe contábil em relação às pessoas físicas é o momento da declaração de imposto de renda, que é março e abril, que é quando toda a sociedade se volta para nós contadores. Muito bem. Fabiano, os
Os contabilistas são um braço muito importante na distribuição de justiça, né? Eles atuam, entre outras áreas, também auxiliando os magistrados nos processos judiciais. Como é essa categoria, quando ela começou, quando ela foi legalizada e como é o trabalho do Síndico Contábil? Bom, Douglas, vamos começar separando. Eu acredito que o contabilista, hoje representado pelo contador e ainda pelo técnico em contabilidade, é uma profissão nós temos o nosso decreto 9295 de 46, né, que regulamentou a nossa profissão de contabilista, e de lá para cá a função de contador ou técnico em contabilidade, ela passou a ser um braço, primeiramente, do empresário. Eu acredito que o principal foco é o empresariado, tá? Agora, a questão da justiça em si, a gente auxilia, claro, assim como os advogados, na parte de interpretação de lei, de aplicação principalmente na questão tributária, questão trabalhista, é onde principalmente o contador pode atuar, tá? E trazendo isso para o nosso cenário, para o Síndico Contábil veio para dar esse apoio aos contabilistas, tá? O Síndico Contábil nasceu com a visão de de auxiliar, de fazer valer as prerrogativas do contabilista, assim como um braço do próprio CRC. Tá? O nosso principal foco de apoio ao contabilista é o CRC. E o Síndico Contábil nasceu para ser um braço a mais, tá? Para ter um apoio maior e fazer valer essas prerrogativas do contabilista. Fabiano, qual é a função e abrangência do Síndico Contábil e qual região o sindicato atua? Douglas, o sindicato nasceu como região metropolitana. Por já existir um outro sindicato com abrangência estadual por todo o estado, nós resolvemos delimitar a nossa área de atuação e assim chamamos de Goiânia e região metropolitana, que abrange cerca de 20 cidades. Tá? Existe um decreto que abrange a chamada região metropolitana e essa é a nossa área de atuação. O foco são os contabilistas, promover essa integração e os benefícios, trazer também cursos para os contabilistas dessa região. A gente chama de região metropolitana de Goiânia, em torno de 20 cidades. Dr. Einstein Paniago, que também é contador e atual secretário em Aparecida de Goiânia. Como iniciou a sua carreira como contador? Como contador foi aqui em Goiás, pela Secretaria de Fazenda do Estado, né? Minha carreira pública iniciei em Belo Horizonte, assessorando ainda o prefeito Célio de Castro Saudoso, né? Aqui em Goiás passei pela gerência financeira do Fundo Escola, da Secretaria de Educação, pela Ciência e Tecnologia, a parte de captação de recursos, né? Junto aos fundos setoriais, e na Secretaria da Fazenda como efetivo, como gestor fazendário do Tesouro Estadual. Enfim, a convite aqui para assumir a Secretaria de Transparência, Fiscalização e Controle, pelo prefeito Gustavo Mendanha, né? E todas essas funções perpassavam aí pela contabilidade, né? Tinha um pouquinho de administração pública, um pouquinho de direito público, mas a contabilidade sempre foi um viés central, né? Aparecida era, até poucos anos, né, tida como um problema, principalmente um problema para Goiânia, pelo acúmulo de violência que existia em Aparecida, também um problema fundiário enorme, loteamentos irregulares, outros regulares, mas sem nenhuma infraestrutura, e também a falta de emprego. Hoje, Aparecida deixou de ser problema e é um modelo, né, de gestão. Isso se deve muito à gestão do Maguito Vilela e agora recém-iniciada do Gustavo, que a gente não pode tirar resultados conclusivos, pois são há poucos meses. Verdade. Mas você concorda que Aparecida evoluiu, se modernizou, hoje é uma cidade industrial? Muito, muito. Em 2009, nós temos um indicador que nós tínhamos algo em torno, um pouco menos de 5 mil empresas ativas em Aparecida de Goiânia. Hoje são quase 50 mil empresas ativas. Então, esse é um salto, né, bem significativo, 10 vezes em menos de 10 anos, né? Isso é realmente um crescimento surpreendente.
Um outro dado, por exemplo, nos últimos 5 anos nós temos ficado entre os 5 primeiros municípios em nível de investimento. Os últimos 3 anos em primeiro lugar, né? Segundo a avaliação da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a Ferjan, né? Aquele índice Ferjan. A Aparecida tem investido nos últimos anos, em média, 16% do seu orçamento bruto. Né? Os entes federados que estão equilibradinhos financeiramente investem, em média, 10%. Então, isso só não está melhor porque tem um déficit histórico, né, que está sendo recuperado. É claro que ainda vai precisar alguns anos para você mudar esse quadro. Mas é uma cidade muito nova, né? O ano que vem vai estar fazendo 55 anos, né? Então, se a gente for comparar com Goiânia, comparar com outras cidades de Goiás, né, do Brasil afora, você vê que o salto realmente foi grande, né? Saiu de uma cidade dormitório, né, para uma cidade industrializada, e onde hoje os grandes investimentos imobiliários em termos de condomínios, né, têm migrado para cá. Essas grandes avenidas que estão sendo abertas, todos esses investimentos que estão sendo feitos, né, em termos de infraestrutura logística, né, têm atraído muito, né, os investimentos para cá. Uma outra coisa interessante que a gente vê é essa questão da evolução administrativa, né? O índice de confiança da população, né, em relação aos seus governantes, em relação à máquina, né? Isso é medido, né, por uma série de observatórios sociais, organizações não governamentais, né, e mesmo governamentais. Na quinta-feira passada, né, com uma solenidade, não vamos falar aí mais adiante, né, claro, sobre a Lei de Acesso à Informação e Anticorrupção, teve uma manifestação interessante do presidente da SIAG, Dr. Ziller, né, comentando que, ele falou que nas rodadas que tem de negociação de investimentos em Aparecida, a atração de empresas que sonda, né, a associação aí da indústria, do comércio local, que uma das sempre questões que são colocadas na mesa, né, é que aqui, né, a sensação que o empresariado tem, que a sociedade civil tem, é que o imposto que é pago aqui é investido aqui, né? Então faz gerar o comércio e tudo. Isso é muito bom, né? A gente vê aí nos parâmetros internacionais, né, de transparência, não é só a questão pura e simplesmente de atendimento de parâmetros legais, né? Você tem uma questão de atratividade de investimentos, de criar um ciclo virtuoso de crescimento, né, a partir dessa confiança que os governos passam, né, para a sociedade, e que há esse feedback, né. Aparecida está de parabéns aí, graças, sem dúvida, a essa estrutura que Maguito Vilela deixou, né, e o trabalho que Gustavo já demonstrou que vai seguir, que está aprimorando, né, nesses primeiros meses aí. Dr. Wagner, a gente falando de transparência, né, o brasileiro ele está carente muito da transparência nas contas públicas, também na gestão privada de empresas, na ética, até mesmo das propagandas que são vinculadas. A população ela espera uma resposta das organizações em geral, sejam públicas, privadas, quanto à ética. Como a ética e a transparência ela transforma a política e o dia a dia das pessoas? Douglas, transforma com o passar do tempo, eu acredito. As ações são programadas, tudo são por projetos, né? As coisas acontecem através de projetos, a mudança do comportamento. Você tem que querer ser transparente. Então, quando eu digo isso, as empresas privadas, empresas pequenas, microempresas, quanto às grandes organizações de negócios, bem como as entidades, tendem em fazer um trabalho transparente, demonstrar realmente boa intenção nas contas, nos seus números, nos seus indicadores, né? Não macular nenhum número, nenhum dado. Isso chama a atenção das pessoas, né? Isso aí demonstra uma liberdade dada a quem confere esses dados. E tudo isso é uma questão de comportamento, de aculturamento da sociedade. As entidades hoje que primam pela transparência, pelas ações de abertura dos seus números, são as que mais são provedoras aí de credibilidade e de sucesso, tanto com a população, as pessoas às vezes menos esclarecidas, né?
bem como para aquelas que estão bastante preocupadas com essas ações anticorrupção, vamos chamar assim. E nas empresas, nas gestões privadas, né, isso é um diferencial, isso não deixa de ser algo que chama a atenção. Aquela história de ser honesto, ainda compensar, é um fator muito importante. Todas as pessoas que primam pela boa intenção, pela gestão clara, elas são reconhecidas, sim, por gente séria e pessoas que querem contratar pessoas sérias. Então, isso tudo é uma linha que eu diria que não é fácil muitas das vezes. Ser correto, muitas das vezes, demanda dificuldades, barreiras, mas tudo isso é ainda um grande trunfo para todas as organizações privadas, públicas, mistas, e todo mundo que prima por esses valores são diferenciados na visão das pessoas. A importância do compliance, né, Wagner, para a captação de investimentos, né, tanto na iniciativa privada como pública, né? Exatamente isso. Hoje Compliance, até esclarecendo, Douglas, quer dizer, na verdade, conformidade, né? Compliance hoje é uma palavra já atual nos meios de gestão, que é justamente isso aí, como o Einstein disse. Isso aí vem para justamente reiterar essas ações oficializadas, corretas, dentro de uma linha de gestão e de trabalho que fique bastante aberto a todos que querem tomar conhecimento. Hoje você vai falar das melhores linhas de crédito que tem internacionalmente, né, que captadas pelos grandes investimentos ou pelo setor público, né? Sempre as perguntinhas básicas que já vem ali logo na abertura, né? Como é que está o compliance da sua organização? Como é que está o accountability, né? No caso governamental, como é que está isso? Como é que estão os seus parâmetros de transparência? É isso. Né? Seus índices, né? Além daquelas análises naturais de balanço, né? Dos índices de solvência, de grau de endividamento, liquidez. Termos como esses agora atuais estão sempre em pauta nas conversas realmente de avanço de crédito e de negócios a médio e longo prazo. Inclusive o compliance, ele agora que a palavra o termo da moda, né, o compliance, que muitas empresas já praticavam com outros nomes, vamos dizer assim, né? Essa semana eu vi que a Petrobras, eu vi uma propaganda da Petrobras que implantou o compliance na Petrobras, que é para dar mais credibilidade, né? Que é evitar fraude, melhorar o nome da empresa, evitar corrupção. É para isso que serve o compliance. Então, a Petrobras agora, que quer melhorar a sua imagem junto ao público em geral, também criou um compliance para elas interno. E como o Einstein disse, tanto para empresas privadas como para empresas públicas, né? Que o futuro é o compliance. As grandes empresas que não tiverem o compliance instalado vão ficando para trás. No Brasil, Dr. Fabiano, nós tivemos um desgaste muito grande, tanto da classe política como da classe sindical, como da classe profissional, Congresso mal avaliado. Nós estamos numa situação lamentável. Tivemos o impeachment de uma presidente, né? Agora quase o impeachment aí que a gente não sabe no que vai dar do presidente atual. Tivemos o presidente da Câmara, que hoje está preso, Eduardo Cunha. Então, como os sindicatos vão reagir a esse desgaste e como recuperar essa credibilidade junto à população? Bom, Douglas, acho que o começo, essa reforma trabalhista, ela já afetou um pouco, principalmente o sindicato. O que nós estamos vendo hoje? Os sindicatos hoje eles vão ter que se reinventar, tá? Com essas modificações da reforma trabalhista, as contribuições que alimentam basicamente os sindicatos, como nós vamos ter que nos reinventar, vamos ter que ter novos produtos, tá? Oferecer novos serviços. Nós não vamos poder cobrar do trabalhador compulsoriamente, né? Então, a reforma ela veio talvez num momento mais político, no calor da política, do que da necessidade, né? Afetou muito os trabalhadores. Eu acho que isso aí poderia ter sido melhor discutido com as classes, com os sindicatos, com as centrais. Eu acho que teria pontos melhores a serem trabalhados. Então, sindicatos, trabalhadores que estão se sentindo afetados, né, vão ter que se reinventar aí para poder prestar um melhor serviço. O Sindicontábil, por exemplo, já está trabalhando nesse intuito de
de como atender melhor agora para poder ter a sua contribuição sindical. Em resumo, o talento é tudo, viu, Douglas? Talento, Né? com certeza. Todo talento é pouco para reinvenção das entidades sindicais. Agora, vale destacar que essa questão da avaliação da reforma trabalhista não é que a classe contábil é contra. Pelo contrário, né? A maioria é favorável à maior parte dos pontos. Um ponto ou outro que poderia ter sido melhor discutido, né? Acho que se fosse num momento político de mais estabilidade, as discussões teriam sido mais democráticas. Perfeito, menos acaloradas. Né? Mas a gente vê que, assim, do ponto de vista técnico, o deputado Daniel Vilela, né, o que presidiu lá a comissão, teve aqui, né, fazendo várias audiências em Goiás, né, com o relator, né, no geral, vai trazer um diferencial de competitividade para o empresariado brasileiro que até então a gente não tinha. Né? Na América Latina, a gente tem uma certa tradição de sistemas de proteção ao trabalhador um pouco mais robustos, né? Que dificultam um pouco, né, a competitividade empresarial. Né? Então, tem esse lado positivo. Né? Eu acredito que esses pequenos pontos vão se ajustando com o tempo. Com certeza. Algumas coisas regularizou, né, nessa reforma trabalhista. Por exemplo, antes você não poderia fazer um acordo, não ter um acordo entre patrão e empregado, agora já pode, já tem as regras para isso. Antes você não poderia trabalhar por algumas horas, vamos dizer assim, agora não, você pode trabalhar, fazer um contrato na quantidade de horas que você quiser. Agora você pode fazer um contrato com a quantidade de horas maior, passou de 44 para 48. Durante o dia você pode trabalhar até um pouco mais. Então, assim, é para reduzir também um pouco a briga judicial. A ideia é diminuir os processos trabalhistas, que no Brasil hoje são 11 mil processos por dia, né, no judiciário. O trabalhador hoje que acionar o judiciário, se ele não tiver a razão, ele vai ter que pagar o honorário de sucumbência do patrão. Então, assim, tem algumas coisas que regulamentou. Em alguns pontos, o Conselho de Contabilidade entende como positivos, como o Einstein disse, em alguns pontos ainda eu acredito que tem que ser melhor regulamentada. Nós saímos com uma lei que vai valer daqui 4 meses, que vai ter alguns regulamentos que nós vamos entender como é que isso vai funcionar na prática. Né? Quando saiu aquela última lei do ano passado, do fim dificultando o seguro-desemprego, foi uma bomba quando saiu aquela lei. Né? Mas aí veio os regulamentos e foi encaixando, hoje já está mais pacificado. Então, eu acredito que a lei, quando ela for regulamentada, talvez se discute melhor algumas coisas. Com certeza. Nós estamos caminhando para nossas considerações finais e todos vão ter espaço aí para suas considerações, mas eu gostaria que o secretário nos dissesse desse lançamento que foi feito do Portal da Transparência, a que isso se dá e o que se diferencia do restante das administrações. Qual que é essa novidade, secretário? Todo esse procedimento, né, e toda essa mudança vai conseguir ser acompanhada aí pela população, pelo Portal da Transparência, que já está no ar, né, com vamos colocar assim, algumas inovações lá do chamado ESIC, da ferramenta ESIC, né, que é responsável pela chamada transparência passiva. Aquilo que na transparência ativa, que é o que a gente disponibiliza, que são os balanços, todos os relatórios de execução orçamentária e financeira, tanto de despesa como de receita, a parte de pessoal, né, a parte de planejamento, LDO, LOA, né, os relatórios de gestão fiscal, né, isso já estão lá. Mas se a informação que o cidadão quer, né, não conseguiu obter em detalhes e quiser solicitar um documento específico, ele pode entrar lá pelo portal da Prefeitura, né, ou pelo portal da Transparência, nessa ferramenta chamada ESIC, faz a solicitação do documento, ele estando já disponível, ele já imediatamente entregue eletronicamente ao cidadão. Não estando, né, nós temos até 20 dias pela lei para entregar. Né? Aquele documento que é público, obrigatoriamente tem que ser entregue. Né? Aquele que não é, aí nós temos um trabalho que também está regulamentado nessa lei, né, de classificação do sigilo, do nível de sigilo, por quanto tempo e o porquê é informado ao cidadão também o porquê que não pode ser entregue. Porque às vezes o cidadão pede lá um prontuário médico, né? Essa informação ela passa, fere o direito de intimidade. Né? Às vezes pede ali uma informação de um documento, né, que é próprio de informação econômico-fiscal das empresas, também fere ali o sigilo tributário, ou mesmo o sigilo fiscal, né, ou mesmo
o direito de intimidade das empresas também, que é uma coisa bem discutida aí, em função da competitividade de mercado, né? Então, tem algumas coisas que podem ser disponibilizadas, outras, que é a minoria, né, que necessitam de uma classificação de sigilo. Essa lei veio fazer essa regulamentação e permitir que essas palavrinhas-chave aí, né, compliance, accountability, né, índices de transparência, né, a integração de planejamento fazer parte e controle. do vocabulário, né, das pessoas. Bom, nós temos mais alguns segundos, né, para o final do nosso programa. Então, gostaria que vocês se despedissem. O Conselho de Contabilidade está preparando um evento grandioso, que vai ser no dia 24 e 25 de agosto, no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Nós estamos trazendo a Cristiana Lobo, da Globo News, estamos trazendo o Marlon Reis, já que estamos falando de transparência, né, que é o pai da ficha limpa. Então, teremos outras grandes palestras, grandes eventos. É o maior evento, contamos com a presença de todos os contadores, de todos aqueles que gostam da contabilidade, todos os profissionais da contabilidade. Os tribunais de contas todos. Os tribunais de contas, as prefeituras, os profissionais do Estado, enfim. A nossa classe contábil hoje, em Goiás, nós temos aproximadamente 15 mil profissionais ativos em número de inscrições. Nós já somos 27 mil inscritos, uma das maiores categorias do Brasil, com 500 mil de profissionais em todo o Brasil. Indiretamente, acreditamos que temos mais de 40 mil profissionais trabalhando em escritórios. Eu também sou dono de escritório, eu tenho vários funcionários. Então, essa convenção, a gente espera aí de 700 a 1.000 pessoas nessa convenção, que é o maior evento do Estado. E também estou fazendo aqui o convite. Claro. Eu estou credenciado lá, Wagner? Claro que está. É claro que está. É isso aí. Douglas, é um prazer estar aqui, viu? Realmente muito feliz de ser convidado. Reiterar que o CRC está fazendo as suas funções de maneira efervescente, né, nos seus pilares, bem como no Síndico Contábil. Eu e o Fabiano somos diretores do Síndico Contábil, o Fabiano é vice-presidente, e nós estamos lá fazendo uma gestão vanguardista, ou seja, nós estamos com uma visão diferenciada do que já existe, com alguns exemplos que temos na categoria. Nós queremos aí um projeto moderno, de pessoas que têm uma gestão sempre à frente do que já existe de comum. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Douglas, eu queria agradecer a você, em nome do Síndico Contábil, de estar aqui com o pessoal do CRC, Einstein, Rangel, o Wagner. Agradecer a oportunidade de estar falando sobre contabilidade, tá? E convocar o pessoal para esse nosso evento e aproveitar e pedir a todos os contabilistas e a população em geral que tenha dúvidas, que tenha sugestões, que entre na nossa página do Síndico Contábil e deixe seu recado, ok? Obrigado. Posso deixar nosso endereço? Claro. www.aparecida.go.br, né? Acho que quem não entrou ainda vale a pena conferir. Está o site novo, viu? Feito lá pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Professor Cleomar Rocha, que está à frente lá, e deixar, Douglas, aí o nosso agradecimento e um abraço especial do prefeito Gustavo Mendanha, que mandou a você e a todo cidadão aí goiano que lhe assiste. Muito obrigado e desejamos uma boa noite a todos vocês, nossos telespectadores.